Eu vou mostrar primeiro esse vestido aqui. E esse aqui foi o resultado da inspiração que eu tive com esse aqui. Esse aqui é um vestido velho que eu tenho, que eu gosto muito. Ele é com elástico na cintura e com babados. O que eu fiz? Em vez de babado, eu preferi colocar um revel, deixando ele um pouco mais largo, aparecendo aqui. Em vez de ser uma cava só assim, tipo regata, eu resolvi colocar manga. Eu queria com manguinha. Só que aí eu tive um problema. Teve um erro na compra do tecido. Em vez de comprar contando que tinha manga, que tinha revel, eu só contei o tamanho do vestido. Então, depois de fazer várias tentativas de molde de manga, eu fiz essa aqui num tamanho reduzido. Porque essa aqui é a menor manga que eu tenho, eu reduzi esse tamanho dela, então, para dar certo ali usando o pano que eu tinha. E como que eu ia fazer, então, o molde dessa manga, estando ela aqui? Eu coloquei um papel de molde aqui embaixo, fiz o risco aqui no contorno, e aqui eu fui furando nessa costura com um alfinete. Eu furava e mexia um pouquinho para ficar mais largo, tirei de cima do papel, fui passando a mão, onde tinha os furinhos, ligando um furo no outro, e a manga ficou perfeita. Essa manga, que é inspirada na outra, ela não tem esse acabamento aqui em cima, aliás, esse detalhe aqui em cima, por conta do erro na quantidade de tecido mesmo. Mas, enfim, esse é a inspiração e esse é o resultado. O elástico, quando fui colocar, também teve um erro de cálculo, não deu. Então, eu coloquei só nas costas. Coloquei um elástico nas costas e aqui na frente ficou sem. Para compensar, para não ficar tão liso aqui na frente, eu fiz, então, essa faixa, que tá mais para um cinto, porque tá estreitinha, né? Mas foi o que eu cortei do tamanho do tecido, que sobrou do tamanho do tecido, fiz essa faixa. Outras coisas que eu fiz aqui, eu usei aqui na parte de cima do vestido a costura francesa, para não ter que fazer arremate depois. Eu gostei não ter que fazer arremate de toda essa parte aqui, mas não fiz nas laterais do vestido. Eu preferi fazer a costura normal, porque eu percebi que tem que deixar 2 centímetros a mais de margem de costura, em vez de deixar apenas 1, porque eu vou costurar. A costura francesa, eu tenho que costurar pelo direito e depois pelo esquerdo. Então, eu preciso de mais tecido para margem de costura. Deixa eu ver o que foi mais o elástico deu muito trabalho para colocar. Eu nunca tinha colocado elástico no vestido já pronto, já fechado. Então, esse aqui foi um pouco difícil também para colocar. Eu tive que marcar para conseguir colocar reto. Aqui embaixo da manga, também nos detalhes, olha. Eu deixei 2 dedos de abertura abaixo da manga, porque essa manga, ela é pequena, então, se eu fechasse ela aqui, ia ficar muito apertado, eu não gosto de nada me prendendo. Daria para usar, mas ficaria muito justa. Então, deixei os 2 dedos de abertura, que ficou ótimo assim. O que mais? Deixa eu ver o que foi mais que eu fiz aqui. Dá uma pausa. Gostei bastante da barra também, o modo como eu fiz a barra. Ela ficou bem fininha, porque eu tirei do comprimento dela aqui, do tamanho dela aqui, né, pra fazer o cinto. Mas ficou um tamanho bom e eu gostei da barra fininha assim. Então, eu aprendi aqui com esse modelo que eu preciso fazer o cálculo quando vou comprar o tecido. Então, eu preciso pensar que acessórios ou que acabamento ele vai ter, se ele vai ter cinto, se vai ter manga, que tamanho que é a manga, se vai ter revel, se o revel vai ser largo ou vai ser estreito, se eu vou fazer uma costura francesa ou uma costura normal. Então, tudo isso eu tenho que pensar no momento de comprar o tecido. O modelo dele foi alterado por conta de alguns erros, né? Como aqui, por exemplo, que era para ser elástico, e aí foi substituído pelo cinto aqui na frente, porque o elástico só deu para as costas.
Eu poderia deixar ele assim e comprar elástico, mas não quis fazer isso, preferi mudar o modelo. Imagina que fosse uma emergência, que eu quisesse ele para hoje, então eu tinha que dar um jeito de fazer diferente. Bem, o resultado total, eu gostei muito. Aprendi muito com relação à costura, medida, cálculo. Gostei também aqui da bainha da manga, eu achei que ela ficou bem delicadinha. Embora não era essa manga que eu tinha pensado, mas eu gostei dela também, do jeito que ficou. E aprendi bastante com esse vestido, muito mais do que o outro, porque o anterior que eu tinha feito era com manga em japonesa. E a manga em japonesa, ela não tem trabalho, já corta tudo aqui, não gasta muito tecido, não tem que fazer cava. E aí eu aprendi com esse a fazer manga, a fazer revel e também a pensar na cava, a ter um cuidado aqui na hora de fazer a cava. Então, foi um pouco difícil, desafiador, não assisti nenhum vídeo para fazer, apenas usei como inspiração o outro vestido e saiu esse resultado. Gostei bastante.